Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do SerakiCast. Hoje eu vou trazer um assunto importante para qualquer empresário. Quando eu digo qualquer, é qualquer mesmo. Por quê? Isso vai se encaixar tanto na indústria, no serviço, no varejo. Você vai entender o que eu estou querendo dizer. E, obviamente, aquela ajuda que a gente sempre pede para você curtir este vídeo já, para você já se inscrever no canal, para você ativar o sininho, porque você fazendo isso nos ajuda a mostrar para o YouTube que esse vídeo e este canal é importante e ele vai entregar isso para mais gente. Então, já dá o clique aí para ajudar a gente e a quem nem ainda conhece a gente para eles terem esses insights e esses conhecimentos também. Bom, sem mais delongas, estou aqui com ele, sócio do Fire Club, parceiraço nosso, prestador de serviço, já faz um bom tempo nos ajudando com todos esses assuntos que eu comentei aqui. Seja muito bem-vindo, Igor, da Potencialize. Show! Obrigadão, Marcelão, pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês, falando sobre um dos assuntos que eu mais gosto de falar também. Muita gente não gosta nem de falar, tem medo, não sabe nem o que é, mas a gente está aqui para quebrar essa barreira aí. Isso é verdade, isso é verdade. Cara, primeiro o Igor, como eu disse, ele tá parceiraço nosso aqui, nos ajuda muito com todos esses assuntos. Fez uma virada de chave muito grande aqui no Serak, porque a gente também tinha dificuldade com esses assuntos. Então ele vem, quando eu falo vem, porque ele ainda está com a gente aqui agora, não só mais como simplesmente um prestador de serviço, mas como sócio nosso no Fire Club e vai ajudar muita gente lá dentro também. Igor, explica para o pessoal primeiro o que é a Potencialize. Tem agora também a SEC também que vai ajudar, mais ainda quem está assistindo. Explica um pouquinho para a gente essas empresas aí, esse multiempresário que você é agora. Legal, fantástico. Antes de explicar sobre as empresas, eu gosto sempre de falar sobre mim, né? Deve. Eu sou de Natal, Rio Grande do Norte, né? Terra boa. Então, sou formado em contabilidade, sendo que minha trajetória e toda a minha experiência, ela vem em empresa de software, né? Que a software é o Domínio Sistemas, que é um software específico para escritórios de contabilidade, sendo que eu não trabalhei em programação de software, eu trabalhei na área de atendimento. Então, sou formado em contabilidade, trabalhei em empresa de software e trabalhei diretamente com atendimento a cliente. Então, eu aprendi sobre muitas coisas, né? E dentro da Domínio, eu alcancei cargos de gestão também, gestão de pessoas, né? Coordenador de equipe, implantação do sistema, enfim. Passei 9 anos lá na Domínio. E em 2020 eu saí para montar a Eleve Consultoria na época. Verdade. A Eleve nasceu com o propósito de melhorar os processos em escritórios de contabilidade e implantar um departamento de sucesso do cliente para escritórios de contabilidade. Em 2023, a gente reformulou a nossa marca e a gente segregou em 2 empresas, que hoje é a Potencialize Resultados, que ainda é nichada para escritórios de contabilidade, e a SEC, que é SEC, que é Soluções e Experiência do Cliente, que ela é especialista em implantar departamento de sucesso do cliente em empresas de serviço. Né? Então hoje a gente está atuando aí com 2 empresas, já atendemos cerca de 250 escritórios de contabilidade em todo o Brasil, e a SEC ela está engatinhando, ela está começou esse ano aí, mas a gente já fez bons trabalhos de implantar departamento de sucesso do cliente. Excelente, vocês viram já o know-how que ele vai trazer aqui para a gente hoje. Nós somos clientes das 2 coisas, praticamente a gente tem todos esses serviços com o Igor aqui. E Igor, acho que a gente tem que começar do começo, né? Então a gente entende que vender é maravilhoso, cuidar do seu marketing, rede social, financeiro, mas se você não tiver bons processos, seja qualquer área dentro da empresa, acho que já começa a degringolar alguma coisa. Concorda comigo? Perfeito, maravilha. E eu sou totalmente a favor de não parar a venda. Né? A venda não pode parar. Pelo amor de Deus, nunca. Eu digo também que eu defendo empresas que crescem sem processos. Porque se ela está crescendo sem processo, imagine aonde é que ela poderia chegar com processos bem estruturados. Então você tem que vender para continuar o crescimento, mas em algum momento você vai ter que estruturar os seus processos para poder crescer ainda mais. Caramba, então essa frase é sensacional. Fala de novo, é maravilhoso uma empresa que cresce com processos ruins ou sem processo. Imagina se essa empresa tivesse processos sólidos e processos bem estruturados, né? Exatamente. Caraca, o negócio é bruto. Isso, e a gente sabe que o crescimento ele traz a dor.
né? Então, vai doer em algum momento os processos. Com a máxima certeza. Sem processos bem estruturados, você vai ter dificuldade de contratação de pessoas, rotatividade de pessoas. Então, você trava em algum momento aquele crescimento que você poderia estar ali alavancando muito mais, né? E com a venda consistente, né? Sempre vendendo, nunca esquece isso. Mas o processo ele vai ser, em algum estágio da tua trajetória, ele vai ser essencial para você poder destravar o crescimento, né? Excelente. A gente comenta sempre com os nossos mentorados, alunos, etc., enfim, que a gente... Cara, não tem problema você crescer no caos, né? Desde que tenha um mínimo de ordem. Lógico, o pessoal olhando lá de casa, do celular aí, eles vão falar assim, pô, mas processo é um assunto meio né? Meio, não é chato, porque tem que escrever tudo que eu faço, não sei o quê. Quando eu falo chato, eu digo no sentido de tipo, pô, tem que investir um tempo, mas é extremamente importante. Então, se a gente já tem que começar, né, desse início, desse básico, que é ter alguma coisa, o que a gente pode mostrar para o pessoal que está assistindo, que tem, por exemplo, vou dar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho uma empresa que sou eu e mais um funcionário, e eu instalo ar-condicionado. Como que começar, entendeu? Porque às vezes a gente fala assim, putz, esse negócio é um complexo. Eu tenho que escrever tudo, eu tenho que escrever exatamente todos os processos. Calma, acho que sim, todos você tem que, uma hora você vai ter tudo. Mas como começar? Maravilha. E eu gosto sempre antes de falar um pouco do passo a passo, eu sempre friso que você nunca vai ter processos prontos. Oh, que animal. Processo ele está em constante evolução, constante modificação. Isso é verdade. Então, eu gosto de trazer essa clareza inicialmente, porque às vezes a pessoa pensa que é só construir um documento que já tem um processo. Perfeito. Né? Documento por documento, ele não vai fazer milagre na tua empresa. Então, você tem que colocar aquele documento ali em prática, tem que gerir aquilo ali, tem que ver se está funcionando, tem que treinar as pessoas. Então, é um processo cultural. Né? É um processo que demanda tempo, e demanda esforço, né? Demanda implantação de cultura e rituais bem implantados na sua empresa. Né? Normalmente, assim, quando você tem uma empresa e você define, eu preciso estruturar os meus processos, por onde é que eu começo? Primeiro você precisa entender as tuas áreas, departamentos, né? Quantos departamentos eu tenho na minha empresa e quais são as principais atividades desse departamento? Quais são os principais objetivos, né? O que um departamento financeiro ele tem como objetivo daquele departamento? É como se fossem mini empresas dentro de uma empresa. Então, aquele departamento financeiro tem um objetivo ali de gerenciar o teu financeiro, de garantir um fluxo de caixa saudável, né? Você tem que elaborar os objetivos de cada departamento. Normalmente, no departamento operacional, é para a entrega do produto. Então, todo dono de negócio, ele começa totalmente operacional, né? Uhum. Então, se ele começa uma coisa com ele mesmo, ele vai tocar a operação. Então, normalmente, ele começa pelo departamento operacional, mapeando as principais atividades-chave que ele tem que fazer. Uhum. Então, se você mapeia aqui numa instalação de ar-condicionado, eu tenho que ter os insumos, materiais, eu tenho que ter um passo a passo até chegar na casa do cliente, no apartamento do cliente, eu tenho que fazer esse processo aqui para instalar o ar-condicionado, eu tenho que ver, conferir, dar um checklist ali em algumas situações que eu tenho que sempre verificar, por quê? Porque já aconteceu problema anteriormente, então eu tenho que fazer um checklist para não dar problemas no futuro. E aí eu tenho também que ter um acompanhamento ali posterior, né? Então você vai entendendo assim quais são as etapas do teu processo e vai mapeando. E aí depois que você faz isso, você tem que entender quais são as atividades que você consegue pedir ajuda, né? Ou delegar. Então são atividades que são menos complexas ou atividades que são mais complexas. Talvez você gaste muito tempo indo até alguma loja para comprar o material, que isso aí você poderia delegar para alguém, para algum ajudante. E aí você vai construindo os processos, mapeando, até chegar no nível que você
está fazendo só atividades de complexidade alta e você começa a capacitar pessoas para assumir essas atividades, você vai para a gestão da empresa, começa a contratar pessoas, enfim. Então você tem uma cadeia, né, de processos, mas tudo isso começa com algum passo inicial, que é justamente fazer o mapeamento, né? Excelente. E quando você fala mapeamento, eu necessariamente tenho que ter a pessoa que sabe do processo oculto, né? Do processo que está na cabeça, geralmente, né? Eu tenho que ter essa pessoa. Mas ainda no exemplo da empresa de instalação de ar-condicionado, beleza, mapeei. Tenho eu e lá meu funcionário. Mapeei isso tudo que você está falando. Vou colocar num papel como o pessoal geralmente faz, ou num documento e etc. Como você falou, isso é uma cultura. Como que eu não deixo isso dentro da gaveta? Porque a maioria das empresas que eu vejo, e a gente era assim também, legal, temos um processo. Onde está? Não sei. Pera, deixa eu ver aqui. Ixi, achei. Cara, e é isso que você falou, ele está em constante evolução, mas como, sei lá, criar uma cultura para esse processo não ficar engavetado, deixar na parede, colar no wallpaper do computador? Isso é bem complexo, porque toda cultura é formada de rituais. Né? Rituais. Então, para você não deixar morrer, você tem que torná-lo vivo frequentemente. Entendi. Então, você tem que colocar ali uma agenda, tornar um ritual de horários semanais, quinzenais, mensais, para revisitar esses processos, fazer treinamento de equipe, ler, atualizar, melhorar. Então, tudo está voltado para de quanto em quanto tempo você olha para aquilo ali. Né? Isso eu falo, assim, tudo de processos, mas não só de processos, né? Mas de todas as outras coisas que você quer evoluir, você tem que colocar rituais naquilo. Né? Rituais de gestão. De quanto tempo você olha para o teu financeiro, né? De quanto tempo você olha para os processos, de quanto tempo você olha para as pessoas. Então, tudo aquilo está relacionado ao ritual que você implanta em você inicialmente, mas na sua equipe também. Porque o que falta muito hoje, principalmente nas empresas, é capacitação. Né? É o treinamento constante. Então você contrata uma pessoa ali e espera algum dia ela evoluir para algum lugar, você também não sabe onde, mas aí fica totalmente dependente da vontade daquela pessoa. Né? E alguns dão certo, alguns têm a automotivação ali, tem aquele desejo de se capacitar, de melhorar e vão buscar externamente. Você poderia promover isso interno. Né? Então, isso está diretamente ligado ao ritual que você implanta na sua empresa. Cara, e você falou um negócio engraçado que eu lembrei agora de uma história. Posso contar uma história? Que você vai gostar dessa história, na verdade. Por quê? A mudança, o ser humano, ele é meio contra uma mudança. Ele gosta de uma zona de conforto. E eu não estou falando, eu não gosto não, você vai estar ouvindo aí. Eu não sou assim, não. O ser humano que eu digo, a essência. A essência do ser humano é vou estar na minha zona de conforto. Né? Então a gente trabalha para não se acomodar sempre. Mas quando há uma mudança, principalmente quando a gente fala em processos e procedimentos, cara, gera um transtorno. E eu lembro disso quando eu entrei aqui no Serac, que eu trouxe mais a parte de tecnologia. As solicitações para o TI eram feitas por Skype naquele tempo. Isso 2016, sei lá qual o ano. Era feito por Skype. Então imagina a pessoa do TI, era uma pessoa só, duas no máximo, recebendo Skype, não sei o que, não atualizando, vendo qual que é prioridade, o que não é. Calma, quem me chamou agora? Eu estou resolvendo um negócio, mas falaram que já que é urgente. Enfim, quando eu entrei aqui, eu fiz o simples passo de implantar um sistema de chamados, de ticket, dê o nome que você quiser, que o pessoal odeia, porque antes era muito fácil. Chamava, ia lá, faz, aí para o que está fazendo o outro, era uma zona. E aí, quando eu implantei esse procedimento e por trás alguns processos no TI, onde entrou um chamado assim, faz isso, abre, tem que responder dessa forma, não sei o que, tem prioridade, pede prioridade, não pode ter 1, 2, 3, 4, 5 chamados urgentes do mesmo departamento, porque senão tudo que é urgente, nada é urgente. Foi o caos. Só que o que eu implantei na época foi assim, não pode se fazer nada diferente do processo, porque
a mudança ela meio anda junto com a dor. Tem que ter uma dor para ser mudado. Então a galera ficava brava. Pra você ter uma ideia, até o Martins ficou bravo comigo. Não, mas eu já pedi isso aqui. Eu falei, mas você abriu o chamado? Não abri chamado. Eu falei, tem que abrir chamado. Ué, aí ele falou, pô, mas eu tenho que abrir chamado? Eu falei, sim, você é o maior exemplo, você tem que abrir chamado, não sei o que. Ele, é verdade, tem razão. Aí foi lá e foi uma dor. Então, isso eu acho que é normal quando você implanta processo, porque quando você implanta processo, você acaba vendo até falhas que você nem tinha visto antes. Você identifica isso. E aí gera a mudança. Porque você fala, putz, eu nem pensava nisso. Agora escrevendo, agora fazendo isso aqui. Cara, temos que mudar. E aí vem o caos, né? Aí vem briga, choradeira, discussão, gritaria. Ou não, eu tô muito louco. Mas eu sempre digo que primeiro você piora para depois você melhorar. Ah, isso é verdade. Porque eu trabalhei em atendimento toda a minha vida. Eu sei que na época que eu trabalhei com atendimento na Domínio, o atendimento também era feito por Skype com os clientes, né? E aí eles precisaram implantar um sistema de chamados, de abertura de ticket lá para eles. E isso, primeiro, foi um baque muito grande de implantar esse sistema com os clientes. Imagina aí, muitos clientes tendo esse efeito. Mas isso trouxe um benefício enorme para Domínio na época. Por quê? Porque antes, como era descentralizado, né? Cada um pedia da forma que queria, não existia uma padronização. Quando não existe uma padronização, você não consegue catalogar as principais dúvidas. Se você não consegue catalogar as principais dúvidas, você não consegue prevenir aquele atendimento futuro. Então, o que isso traz de benefício futuro? Você saber quais são as principais dúvidas que a sua equipe ou seus clientes solicitam para criar um autoatendimento para o cliente. Então, tudo isso de catálogo, de categorização de principais dúvidas, foi originado um portal de um FAQ com as principais dúvidas, onde o cliente seria atendido mais rápido, porque ele não precisaria esperar alguém. Agora ele vai lá, consulta e a dúvida dele está respondida. Então, por isso que a gente fala, piora para depois melhorar, né? Piora porque tem aquele choque cultural, mas depois o cliente ou a equipe ele pode ser atendido de uma forma mais rápida e independente, que é o principal ponto de uma otimização no atendimento. É você conseguir tornar o seu cliente autossuficiente. E sabe o que é engraçado? Às vezes o cliente não entende. Eu sou cliente, você é cliente, o Igor é cliente de alguém, né? De alguma empresa sempre. E às vezes a gente fica bravo. A gente fala, pô, isso aqui mudou, era tão bom antes. Pode ser que tem mudanças que vêm para o bem, tem mudanças que vêm para o mal que você só vai enxergar depois, porque você precisa implantar, testar e tal. E aí você vai ver que não funcionou. Vamos voltar e mudar de novo. Mas, por exemplo, esse caso do TI que eu implantei aqui, não era Skype. Então, assim, eu cheguei e falei, cara, eu não tenho dados, né? Não tenho informação nenhuma. Implantei. Passou um tempo, eu comecei a ter dados. Então, eu falei assim, deixa eu ver qual a categoria que dá mais problema. Quando eu fui ver, tinha lá atrás, em 2015, 2016, a gente era focado em cartórios. Quando eu fui ver, tinha 80%, acho que 70%, se eu não me engano, de problemas de e-mail. E aí eu falei, e-mail? Nossa, mas e-mail, né? E-mail. Quando eu fui pesquisar, o cartório ele gosta de trabalhar com e-mail. Ele é um pouco mais arcaico do que eu digo, né? Porque é uma coisa mais pública, etc. Mas ele acaba tendo um processo tecnológico um pouco mais arcaico. Mas vem melhorando. E aí eu falei, putz, mas vários clientes reclamando aqui, né? Nossos analistas reclamando que o cliente tá bravo, que não chegou o e-mail, que não sei o quê. E aí eu falei, não, tá errado, 70% tem e-mail. Comecei a pesquisar com a equipe. Quando eu fui ver, realmente a gente tinha um prestador de serviço na época de e-mails que não aguentava a demanda. E aí trocamos, investimos. O que aconteceu? Nunca mais deu problema. O que aconteceu? O cliente nunca mais teve problema também com a gente. Ou seja, às vezes as pessoas não entendem que para melhorar tem que piorar um pouquinho antes para a gente entender o que está acontecendo. Piorou porque teve que implantar um sistema, mas depois, cara, hoje a gente não tem, assim, todo problema que começa a aumentar, a gente já identifica lá no sistema, abertura de chamada, aumentou aqui, calma, o que é isso? Vai lá e resolve. Então acho que as pessoas, às vezes, o imediatismo, né, da solução acaba trazendo esse sentimento.
Mas, cara, informação, dados, quando você tem, é ouro. É ouro. Você trabalhando com a informação para você analisar para onde é que você vai, né? Então, eu preciso trocar e-mails. Você não conseguiria saber disso nunca se não tivesse essa informação. Eu ia achar que são vários analistas simplesmente reclamando, chorões, sabe? É analista chorão, tá reclamando. E não é bem assim, né? Isso. E quando a gente fala dessa mudança cultural, envolve muito a própria cultura do próprio comodismo que você falou, né? A gente não é acostumado a mudar, o nosso cérebro foi programado para poupar energia, né? Então, quanto mais a gente puder ficar no nosso canto aqui quieto, beleza. E quando vem uma mudança dessa na estrutura toda, gera um desconforto. Né? Eu vi casos de até gerar desligamento de pessoas porque não se familiarizou ali com a mudança, né? E acabou saindo, né? Então a cultura acabou expulsando aquela pessoa ali. Então toda mudança gera desconforto e pode gerar as consequências, mas você tem que saber se aquela mudança vai fazer sentido para a sua empresa, né? Se é aquilo realmente que você quer. Perfeito. E, bom, chegamos aí já, entendemos que dói, que tem que ter o processo, tem que mapear. O que a gente tem que fazer durante e depois, né? Depois que a gente mapeou, lógico, a gente está resumindo muito aqui o trabalho do Igor. Pra vocês terem ideia, o Igor está aqui, já vai fazer o quê? 1 ano e meio, 2? 1 ano e meio. Então o Igor está com a gente já há um tempo. Então é um trabalho contínuo, né? E não é simples. A gente está resumindo muito aqui para você começar. Se você ainda não consigo contratar um Igor, não consigo, né, ter as empresas do Igor aqui me ajudando ainda, não tem problema. A gente está dando dicas para você começar. Uma hora você vai precisar de alguém especializado como ele. Mas depois de qual que é a ordem cronológica agora? Mapeamos, Perfeito. Desenhamos, estamos trabalhando. Perfeito. Primeiro você documenta, né? Documenta. Esses processos, que é o mapeamento. Então é o processo mais demorado que tem, é você escrever tudo, né? Tirar tudo que tem na sua cabeça e colocar no papel. Isso aí não é fácil, né? É o mais trabalhoso que tem. Depois você tem que implantar esses processos. O que é implantar, Igor? É você colocar isso numa gestão prática. É colocar isso numa ferramenta, num sistema para que você controle se aqueles processos estão sendo feitos, estão sendo realizados. Dá um exemplo prático, porque as pessoas devem estar se perguntando, calma, um sistema de processo? E talvez às vezes não seja isso. São sistemas aleatórios. Vamos dar um exemplo. Excel. Você pode até talvez controlar isso num Excel. É isso ou não? Estou falando bobagem. Exato. Legal. Qualquer ferramenta que você torne isso uma... Tipo um indicador. Tem um indicador e torne isso uma ferramenta prática para a sua equipe. Tá. Né? Para a gestão da sua equipe. Você tem as tarefas, tem os prazos, né? Então você coloca lá aquelas tarefas para o pessoal controlar. E aí você tem a gestão, se aquilo está sendo feito ou não. Tá? E aí tem o Excel, é uma ferramenta, mas tem vários. Tem o Trello, o ClickUp, o Asana. Tem muitas ferramentas no mercado, até gratuitas, que você pode usar para fazer esse tipo de controle. Depois de você documentar e implantar, você tem que treinar. E aí você tem que implantar essa cultura de treinamento, são os rituais, designar uma data, um dia na semana para você olhar para processos, fazer treinamento da equipe. Né? Então esse é o terceiro passo. E o quarto passo é aperfeiçoar. Depois de você estar documentado, você tem implantado, você está com treinamento constante, agora você aperfeiçoa. Porque você vai entender ali os gargalos, vai ter gap no processo, né? Vai ter alguma situação que um colaborador faça de um jeito, o outro encontrou uma maneira mais rápida e mais eficiente de fazer aquilo ali. Aquilo vai ter que ser melhorado, vai ter que ser compartilhado entre todo mundo. Né? Até porque a gente está numa constante evolução tecnológica muito alta. Então a gente tem a gente está num pico de evolução gigante com a inteligência artificial. A todo momento está surgindo alguma coisa para ser implantada na empresa. Então esse aperfeiçoamento você não pode parar, senão os processos ficam obsoletos. Sua empresa fica obsoleta e aí você pode dar abertura para o seu concorrente estar ultrapassando você em custo, né? em redução de custo. E aí, consequentemente, a margem, enfim.
Então, você tem que ter esses 4 passos, né? O método que eu chamo é o método DITA, que é DITA, documentar, implantar, treinar e aperfeiçoar. Putz, perfeito. Bem legal. E deixa eu entender. Beleza, então a gente fez tudo isso. Estamos lá, estamos treinando, estamos aperfeiçoando. Quais as ferramentas a gente pode disponibilizar? Você já falou algumas, né? Mas geralmente o que me perguntam é qual sistema de processos vocês usam lá no Serac? E aí eu falo, geralmente qualquer coisa que você vai fazer, você é baseado em ações, então em tarefas. Então eu, como não sou um especialista igual você, eu geralmente falo, cara, qualquer sistema que te mostre o que tem que ser feito, que pé que tá, né? Qual o status, e quando foi concluído, já vai te ajudar. Porque basicamente tudo é tarefa, tudo é uma ação. Então, por exemplo, lá no TI, a hora que abrir o chamado, você tem que fazer isso, tem que responder assim, tanto tempo para fazer isso, depois encerra, blá, blá, blá. Então, são tarefas que precisam ser feitas. Mas existem, além desses que você falou, outras ferramentas, ou sei lá, especificamente para essas coisas, ou não? Essas daí são as mais usadas e podem ficar com essas que vão ser de grande valia. Ferramentas... Tem muitas no mercado e quando a gente fala assim, de ferramenta, a gente entra numa seara que abrange muitos segmentos, né? Porque cada segmento tem um tipo específico de ferramenta. Né? Então, para escritório de contabilidade, a gente tem no mínimo umas 15 ferramentas concorrentes, né? Que são direcionadas para a gestão de tarefas. E essa gestão de tarefas... para escritórios de contabilidade que trabalham com diversos tipos de empresas, diversos tipos de regime, diversos tipos de segmento, ele precisa ter uma complexidade mais apurada ali. Por isso que é um segmento muito específico. Então, tem um controle de prazos recorrentes, tem uma validação de documentos. Então, são algumas diferenças em relação a outras. Mas, por exemplo, lá na Potencialize, a gente usa uma ferramenta chamada Bitrix. A Bitrix é uma ferramenta que ele é muito completo, ele tem muitas funcionalidades, né? Ele não é só ferramenta de tarefas, mas ele é um CRM, ele tem marketing, ele tem assinatura digital, ele tem construção de site, então tem muita coisa lá dentro e que para mim supre muito bem minha necessidade. E para a etapa de controle de tarefas, eu consigo colocar os meus projetos lá dentro, os projetos que eu tenho com o cliente, e colocar as tarefas que eu tenho que fazer com aquele cliente. Então, ele fica muito organizado, eu consigo ter um gerenciamento do que está sendo feito, no que está atrasado, no que está pendente, com a minha equipe também lá dentro, centralizando tudo. Então, se você tem hoje uma necessidade de implantar esses processos, implantar essas tarefas, procure uma ferramenta que seja uma ferramenta web, né? O Excel consegue? Consegue, só que a partir do momento que você tem que gerir, você tem que pegar o Excel de cada pessoa ali para entender como é que estão as tarefas de cada pessoa. Então, se você procura um software que seja em nuvem, que ele tem um ambiente compartilhado entre toda a equipe, você consegue ver de uma forma mais prática, de forma mais fácil, as tarefas de cada um. E aí você consegue gerir de uma forma mais rápida também, com indicadores bem interessantes para que você tome as decisões. Né? Cara, você falou do Bitrix, eu acompanhei, como sou de tecnologia, eu acompanho vários sistemas aí sempre. Desde lá do começo dele, cara, o Bitrix tinha tanta coisa que lá atrás eu falava, nossa, mas esse sistema era até difícil de entender. Hoje eles, não sei se teve investimentos e tal, hoje eles estão um negócio gigantesco mesmo, do jeito que você falou, tem várias ferramentas, várias coisas. E uma das coisas que eu aprendi também com o tempo é que não adianta você querer às vezes, e aí eu posso estar errado, mas é o que eu vivi esse tempo todo. Não adianta às vezes você querer implantar uma ferramenta única para a empresa inteira. Não, aqui nós vamos usar o Trello para tudo. Exemplo. Cara, às vezes é aquilo que você falou. Você precisa ver qual é a ferramenta que melhor se encaixa naquele departamento, naquele processo, naquele procedimento, enfim. E aí eu aprendi muito isso. Por quê? Não adianta você colocar uma ferramenta única para a empresa inteira se vai funcionar para 2 e não vai funcionar para 3. Então, cara, avalie, vê se é isso mesmo, etc. Por exemplo, aqui no Serac a gente tem, se eu não me engano, o marketing, o Rafa está aqui com a gente, o marketing está usando o Trello hoje, né? O Trello. Na parte do FIS Contábil, a gente usa de uma ferramenta específica do grupo da Domínio, certo? Isso. E no TI a gente usa um outro negócio. Então, assim, eu aprendi isso. E funciona? Deu resultado?
Cara, para quê? Por que não implantar vários sistemas? Ah, é difícil de gerir? É um pouco mais difícil de você gerir tantos sistemas assim. Mas se você não precisa integrá-los, eu acho que não tem problema nenhum você usar o melhor sistema que se encaixa ali. Concorda? Isso, perfeito. E quando digo que você precisa implantar uma ferramenta, você escolha a ferramenta e implante, tá? Não fica não escolher só paga, a ferramenta, depois fica olhando para as outras. Ah, mas aquela ali é melhor, vamos trocar. Isso aí é verdade, um mês cara. depois troca a ferramenta, não implanta, encontra um erro. Aí troca a ferramenta. Aí não consegue implantar nada, troca um monte de ferramenta, paga um monte de implantação e não vai para caminho nenhum. E o mais engraçado é que quanto mais gente numa equipe, etc., tem gente que teve experiência com uma, com outra, na vida, e aí fala, quando eu trabalhava com a A, era bem melhor que essa aqui que a gente está aqui. Aí o outro, não, essa aqui eu já trabalhei, é muito melhor que a A. Gente, então assim, cada um vai ter o jeito, mas eu acho que a decisão está muito mais no líder, no gestor, porque ele que precisa ter em mãos aquilo que precisa ser. Lógico, não é ele que vai decidir sozinho. Eu acho que ele tem que pegar a equipe e falar, gente, eu estou pensando nessa ferramenta, é a melhor, o que vocês acham, não sei o quê. Mas a decisão acho que tem que ser dele, porque senão vira uma zona, cara. Cada um quer usar o que quer, né? Não é não? Isso, exato. Tem que partir do líder. Não é que impor, mas antes de você decidindo uma ferramenta, você tem que envolver a própria equipe também aquilo ali, né? Tem que perguntar se eles vão gostar da ferramenta, quem vão usar são eles. Então, você tem que envolver todo mundo, tem que fazer uma pesquisa das ferramentas que existem, tomar a decisão e a partir do momento que toma a decisão, não volta atrás, não. Desiste depois de um daquilo, né? Porque senão você vai causar Você perde confiança da sua equipe, porque o pessoal vai dizer, não vou implantar isso aqui não, daqui a pouco ele vai trocar, então não vai implantar, você vai gastar dinheiro, vai gastar tempo. Então, assim, decida a ferramenta, encontre os critérios que você quer avaliar na ferramenta e coloque um prazo para fazer aquela implantação ali. Boa, legal. Então, assim, vocês já pegaram aí, até aqui vocês viram quanta coisa legal. A gente já falou do processo DITA, né? Isso. Fala de novo o que é o DITA. Documentar, implantar, treinar e aperfeiçoar. Perfeito. Aí, Então, você já pegou isso tudo resumidamente no DITA, mas a gente falou um pouquinho de cada um deles. Então, assim, gostou? Não esquece de dar um curtir neste vídeo, não esquece de se inscrever no Seracast, não esquece de ligar o sininho, acionar o sininho para você ser lembrado que tem vídeo novo, porque isso vai nos ajudar a mostrar para o YouTube que este conteúdo é foda, então não esquece disso. Bom, chegamos ao DITA. Uma das coisas que eu mais gosto depois de tudo isso, e eu sou apaixonado por números e dados, é o que implantar depois para você meio que controlar disso. Que a gente meio que chega na parte de dashboards, na parte de gráficos, na parte de BI, enfim, é uma parte que eu gosto muito. E também fui um dos primeiros a implantar essas coisas aqui no Serac lá atrás, principalmente no financeiro, depois que eu assumi, mas o que fazer depois disso, né? Por que é tão importante a gente ter aqueles gráficos que muitos empresários falam, eu não preciso desse negócio colorido aí na tela e não sei o quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, legal, eu tenho um gráfico lá muito bonito, mas eu não sei usar. Calma, isso é um problema. Mas você precisa ter indicadores, você precisa ter gráficos, você precisa ter sinalizadores, você precisa ter isso para entender se aquilo que você implantou, que você fez o DITA, está dando resultado. Porque senão, como que você vai mensurar isso? Tô certo? Isso. Eu concordo plenamente, mas antes de você definir, você implantar algum tipo de gráfico, você tem que entender o que é que você quer medir, né? Perfeito. Então, você pode controlar tudo aquilo ali numa folha de papel e você ir medindo todos os meses. Isso é verdade. Né? O gráfico ele vai te dar um direcionamento muito mais rápido e mais direcionado para aquilo que você quer. Muita gente não sabe nem o que quer, vê um gráfico, vou contratar isso aqui para minha empresa e fica um monte de dashboard e não toma decisão nenhuma. Né? Então, assim, eu vou dar dois exemplos aqui. Em empresas de serviço e empresas de comércio. A empresa de serviço, o que você precisa mensurar é aquilo que você, em relação à operação, é aquilo que você vende. O que você vende? Você vende tempo. O serviço ele vende tempo. Você precisa mensurar tempo.
né? Então, assim, um dos principais indicadores é tempo gasto por processo, tempo gasto por atividade, tempo gasto por pessoa, tempo gasto por cliente. Então, tem que mensurar tempo. O comércio, você tem que mensurar o custo por produto, pode ser que envolva tempo de elaboração de algum produto, tempo de elaboração de alguma atividade ali que seja mais administrativa, enfim. Ticket médio, né? Que é poder de compra, enfim. Isso, exato. É o rotatividade de estoque, alguma coisa nesse sentido, mas você precisa ter esse direcionamento. Quando você entende o que você quer medir, aí você vai partir para o como. Tá, mas eu tenho os dados aqui, as informações necessárias para eu colocar isso num dashboard e me dar a informação mais rápida? Ok, tenho. Que aí vem a parte da ferramenta, né? Se você não tiver uma ferramenta, vai ficar muito difícil você ter esse dado e essa informação. E se você não tiver documentado, vai ser muito difícil você melhorar aquilo ali, porque você não sabe como é que está sendo feito. Então, por isso que é uma cadeia, uma sequência. Então, assim, precisa entender o que você quer e depois construir aqueles gráficos, aqueles indicadores de acordo com o que você precisa naquele momento, que pode muito bem mudar de um ano para outro. Você pode redefinir aquilo ali. Tá, isso aqui já encontramos já melhoramos isso aqui, a gente vai ficar só acompanhando. Agora eu quero medir esse outro número aqui. E aí vai implantando ao longo do tempo. Legal. E perfeito, você resumiu perfeitamente. Voltamos às ferramentas. Que ferramentas utilizar para meio que produzir isso, né? A gente volta no Excel sempre, porque o Excel para mim é uma das ferramentas que mudou a humanidade, tá? Então ele dá para fazer muita coisa nele. Mas hoje, por exemplo, a gente tem vários aqui. A gente tem os próprios sistemas que controlam atividades, etc. Eles já possuem inúmeros indicadores. Nós aqui utilizamos, pelo menos eu utilizo muito o BI, Power BI, que é da Microsoft, é um excelente também sistema para você criar relatórios, vamos dizer assim. E utilizamos também folha de pagamentos, a gente usa o Power BI em vários pontos aqui. O que você sugere para fazer? Legal, eu gosto muito do Power BI, né? Uso bastante, eu tenho uma pós-graduação em BI, então eu aprendi a mexer em BI na minha pós-graduação. É uma ferramenta que eu domino e eu gosto muito. Eu prefiro usar até o Power BI para montar gráfico do que o próprio Excel, né? Só que tem muitas outras no mercado que você pode aproveitar. E que eu considero aquilo que você aprender vai ser aquilo que você vai usar. Então, por exemplo, o próprio Google tem o Google Looker Studio, que é um BI, mas é uma ferramenta do Google de fazer dashboard. Caramba! Né? E tem o ClickView, tem o Tableau, tem ferramentas que você tem que conectar em bases de dados, né? E base de dados, quando a gente fala, é uma consolidação de informações que pode ser um Excel. O Excel pode ser uma base de dados. Você pode conectar e transformar aquela base de dados em gráficos e dashboards, indicadores, para você medir aquilo ali. Agora, uma outra ferramenta que eu recomendo todo mundo, se não usa hoje, mas começar a utilizar, é o ChatGPT. O ChatGPT é uma inteligência artificial da OpenAI, que ele é um chat que você pergunta e ele dá informação. Então, se você jogar uma base de informações e pedir indicadores para ele, ele vai te dar em gráfico. Vamos pegar um exemplo prático para a pessoa que é leiga lá. ChatGPT, muita gente já conhece. Resumidamente, para você que não tem tanto domínio com tecnologia, é um site, você entra lá num site, se inscreve, faz um registro, e ele é tipo um chat, como o próprio Igor falou, é um chat mesmo. Você abre, tem lá, escreva aqui o que você quer e ele vai te responder. Você falou assim, joga lá uma base de dados. Seria simplesmente pegar um Excel, por exemplo, e ele faz esse upload, você joga esse arquivo lá e depois começa a perguntar. É isso? Isso, perfeito. Eu fiz alguns testes. Por exemplo, quem usa o sistema da Domínio gera um balancete, né? Joguei o balancete e pedi os principais indicadores contábeis para ele ler aquele balancete e me dar os indicadores e gerar um gráfico de evolução de faturamento ao longo do tempo. E ele me dá os indicadores e me dá uma imagem com o gráfico já feito. E o gráfico lá dentro do ChatGPT é interessante que ele é interativo, igual ao Power BI. Você consegue clicar, mexer e é bem legal. Então, ele é uma ferramenta que, como eu falei, quem não está utilizando
procure utilizar, procure aplicar no seu negócio, porque ele aumenta muito a produtividade quando você sabe usar ele ao seu favor. Cara, eu fico de boca aberta aqui porque, eu amo tecnologia. E confesso que não tinha usado essa parte de criação de gráfico ou de algum dashboard dentro do ChatGPT. Animal. Depois a gente podia fazer um episódio só disso, hein? O que você acha? Da gente mostrando um pouco dessas ferramentas, desse jeito de fazer, porque acho que a galera ia gostar muito, hein? Certeza, tem muita coisa bacana, muita coisa. Muita inteligência artificial que você aplicando no seu negócio, você não vai conseguir viver sem ela mais. Né? Isso é verdade. Tem várias hoje, né? Tem 1 milhão. Igor, cara, acho que assim, a gente passou por tudo um pouco, né, em relação a processos e etc. E chegamos ao SEC, que é a sua nova empresa, que é o sucesso do cliente, vamos dizer assim. E muita gente trabalha isso hoje em dia, que é ótimo, é excelente, mas muita gente também trabalha de forma errada ou de forma, vamos dizer assim, confusa. O que realmente é o sucesso do cliente e o que trabalhar nele para chegar num resultado foda? Legal. Marcelo, eu vejo, isso não é de agora, tá? Mas é a partir do momento que começou a onda de criação de startups e o avanço da tecnologia, o consumidor ele ficou muito mais poderoso. Ele começou a pesquisar muito antes de comprar o produto. Comparar muito, né? Comparar. Então, ele quando vai comprar o teu produto ou adquirir o seu serviço, com certeza ele já pesquisou muito antes daquilo ali, antes de efetuar algum tipo de abordagem com você. Então, você está muito suscetível ao que o cliente ele pensa, ao que o cliente ele quer. Então, se você não voltar a estratégia para o seu negócio e não escutar as necessidades do seu cliente, você pode estar bolando um produto magnífico, mas para você, não para o seu cliente. Então, o primeiro ponto é enxergar que o seu cliente, quando ele adquire um serviço ou um produto teu, ele tem um objetivo com aquilo ali. E além disso, além de ele ter um objetivo com a sua empresa, ele tem um objetivo com a empresa dele. E que o seu serviço ou o seu produto vai ajudar ele a atingir o objetivo dele, a atingir o sucesso dele. Então você tem que entender o que o meu serviço, o meu produto agrega para o cliente atingir o sucesso dele. Então é a pergunta que todos têm que fazer. Como é que a minha contabilidade, como é que a minha advocacia, como é que até minha clínica médica, o que eu faço, o que eu atinjo para que o cliente ele consiga atingir o sucesso dele. Né? Então, você tem que entender isso para poder aplicar toda a experiência do cliente na sua empresa para que ele consiga estar satisfeito e ele consiga se tornar o principal vendedor da sua empresa, o advogado da sua marca, porque ele vai ficar tão feliz com o seu serviço que ele vai indicar para outros. E essa é a forma mais barata de você ter uma equipe comercial, é tornar o seu cliente o seu principal vendedor. Então é uma estratégia, né? Sucesso do cliente ele não é um departamento, ele é mais uma filosofia da própria empresa de tornar o seu cliente um advogado da sua marca, o seu principal vendedor, aquele que você vai conseguir vender mais para ele, porque ele vai gostar tanto do seu serviço que vai comprar mais de você e vai te indicar para outros. E aí ele vai se tornar um potencial indicador do seu serviço. Cara, então um resumo foi perfeito aqui. Você precisa entender o que o seu cliente vende, o que o seu cliente entrega para o cliente dele para você ajudar ele a ter sucesso nisso. Isso eu acho que é uma das maiores mágicas, vamos dizer assim, do negócio, porque se você entender isso, se você conseguir implantar esse tipo de sucesso do cliente, esse tipo de atendimento, né? Então você consegue potencializar o negócio dele e, consequentemente, o seu negócio. Então, é muito o que a gente até fala aqui, que é uma grande frase de uma grande empresa, que é entender para atender. Então, se você
entende o que ele faz para depois atendê-lo, cara, você vai gerar resultados para ele e para você. Acho que é nessa linha, né? Perfeito. E aí quando a gente vem, eu vou dar um exemplo de escritório de contabilidade, né? O escritório de contabilidade, ele entrega contabilidade, tá? Mas como aquela contabilidade pode ajudar o cliente a vender mais? Como a contabilidade pode ajudar aquela empresa a economizar mais imposto para poder aumentar o lucro? Então é essa chave que tem que virar. Se você está entregando um serviço de contabilidade e não está ajudando o cliente a vender mais ou a reduzir os impostos que ele paga, você está fazendo um serviço ok, você não está ajudando ele a atingir o sucesso dele. E talvez o cliente, quando ele te contrata, ele só queira realmente aquilo. Não, eu quero só contabilidade, eu não quero que você me ajude a vender mais nem reduzir imposto. Só quero cumprir minhas obrigações e ficar tranquilo. Tá tudo bem, o cliente quer isso, você vai entregar isso. Então, assim, o que é sucesso para o seu cliente? Isso aí tem que ser a pergunta-chave. E qual é as grandes atividades de um sucesso do cliente, de um departamento agora de um sucesso do cliente? É que eles vão ter atividades justamente para escutar o cliente. É implantar uma ouvidoria, é implantar pesquisas de satisfação, pesquisas de NPS. NPS, só um parênteses, é uma sigla que é o Net Promoter Score, que é uma escala de 0 a 10, quanto você indicaria o meu serviço para um colega ou familiar. É um potencial indicação. Então, aplicar uma pesquisa de NPS, é você categorizar os seus clientes, porque pode ser que tenha cliente ali na sua carteira que realmente queira só contabilidade, mas pode ter clientes que queiram mais uma consultoria, queiram uma coisa mais estratégica. Então, você tem que categorizar, você tem que entender essa base de clientes para poder entregar aquilo que o seu cliente realmente precisa. Como você falou, você agora está entrando Entrando não, você está abrindo um novo negócio, porque você já fazia um pouco disso também dentro da parte de processos e procedimentos. Então você vai lá, entra na empresa e ajuda a este empresário a entender dos clientes dele para depois ele conseguir promover um serviço diferenciado, alguma coisa assim, para ele justamente dar resultados maiores para os clientes deles e, consequentemente, para ele. Basicamente Perfeito. É isso. Isso, exato. A gente entende ali como é que o cliente entra na sua empresa, depois que é vendido o seu serviço para aquele cliente, como é que ele, depois disso, ele é jogado na operação, ele tem uma trajetória, ele tem uma jornada dentro do seu negócio. Porque a jornada do cliente ele tem que ser mapeado também. Depois que você vende, ele tem que consumir o teu produto, ele tem que consumir mais produtos de você, tem que te indicar. Então, ele tem uma jornada. Então, é entender essa jornada, é categorizar esses seus clientes, é ver como é que está o teu atendimento, porque um atendimento, o seu cliente ele pode até cancelar, pode até, na verdade, suportar alguns erros operacionais que você faça. Mas ele não suporta um atendimento mal feito. Então, aquele atendimento ele tem que ser uma base. Ele tem que suportar aqueles clientes. Tem que ter um atendimento que seja um atendimento que encante o cliente. Então, o atendimento é realmente um diferencial. Na verdade, um diferencial que você pode elevar o nível de satisfação do seu cliente. Então, é entender como é que está o fluxo de atendimento e é promover estratégias para que o seu cliente te indique mais. E aí potencializar as vendas do seu negócio. Cara, é animal. Igão, estamos chegando no nosso final aqui desse episódio incrível. Vocês já viram que a gente já vai sair daqui com outro episódio marcado para mostrar as ferramentas, etc. Como o Igor antes da gente começar aqui, ele falou, cara, quanto tempo a gente tem? Porque senão a gente vai ficar aqui ad eterno falando. Eu falei, isso é verdade, Igor. Infelizmente a gente tem um tempo, mas nada impede da gente marcar um outro episódio para falar das ferramentas, a gente falar um pouco mais sobre se aprofundar. A gente nem falou como estruturar uma POP, por exemplo, para quem não sabe, POP é o documento dos processos descritos, vamos dizer assim. Enfim, tem muita coisa para falar, Mas chegando nessa reta final, eu queria que você deixasse um recado, deixasse uma dica, deixasse um insight para os nossos telespectadores. O que eles podem, como começar, enfim, dá uma frase que você acha importante para esses empresários que estão nos assistindo. Galera, primeiro passo, você tem que entender que aquilo ali vai fazer o teu negócio ir para um próximo nível.
Então você tem que entender isso. Se você não entender isso, não adianta nem começar, porque você vai parar no meio do caminho. Porque é uma coisa trabalhosa que você tem que fazer, é uma coisa que demanda tempo, demanda esforço e você tem que realmente desprender energia para aquilo funcionar. Então, se você não tiver isso ainda com a mente voltada para processos, para estruturação, né, se você começar, você tem uma grande probabilidade de você parar no meio do caminho, porque é trabalhoso. Então, se você mudou a sua mente, você vê, cara, eu preciso realmente disso. É uma coisa que vai me fazer eu delegar melhor as minhas atividades para a minha operação e focar na minha gestão. E aí você precisa implantar aqueles rituais que eu falei. Seleciona um dia na semana para você pensar sobre isso, para você estruturar, começar. Tem muito conteúdo legal na internet, né? Você pode ir lá no nosso Instagram também, né? No meu Instagram eu falo um pouco sobre processos. Então vai lá, consome, faz, estrutura aos poucos. Não vai ser do dia para a noite, vai ser um processo que vai demandar tempo. Então é importante você persistir, não desistir no meio do caminho. E depois que você tiver com um processo, cara, confia no teu processo. Né? Confia no processo, melhora ele e vai aperfeiçoando ao longo do tempo, porque você percebe que grandes empresas que tem hoje no mercado, eles não conseguiram estar onde está sem processo. A gente vê McDonald's, a gente vê empresas que têm um case de sucesso por causa dos processos que eles tinham. Né? Eles conseguiram crescer sem processo? Conseguiu, mas eles não estariam onde está agora sem os processos bem estruturados. Você comentou das suas redes sociais, das redes sociais da empresa. Deixa para o pessoal os Legal. arrobas. Perfeito. O arroba Igor Consultor, Igor com HY, arroba Potencialize Resultados, que é a minha empresa focada em mapeamento de processos para escritórios de contabilidade, e arroba Siga Sec. Siga SEC, SEC, underline no final, que é a SEC, que é Soluções de Experiência do Cliente. Perfeito. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço a sua audiência até aqui. De novo, dá aquele like. Cara, muito conteúdo hoje, muito conteúdo técnico, mas extremamente importante. Então dá esse like pro YouTube, jogar isso para mais gente. Se inscreve no canal e até o próximo episódio, né, Igor? Valeu, Marcelo. Valeu, Obrigadão. Igor. Valeu.